Olá, pessoal! Está entrando no ar o seu programa recheado de boas notícias do final de semana e é muito bom saber que você está aí do outro lado com a gente. Obrigada pela companhia, viu? Estamos vivendo o que chamamos de novo normal e as máscaras faciais viraram aquele acessório indispensável e super útil, pois ajudam a diminuir a transmissão e a contaminação do novo coronavírus. Mas ainda existem muitas dúvidas em relação a esse tema, principalmente quando o assunto é a prática de atividade física. Esse é um dos temas do programa de hoje e olha só o que mais você vai ver. No quadro Conexão Social, a entrevistada de hoje é Patrícia Vilela Marino, presidente do Instituto Humanitas 360 e cofundadora do Cívico, um espaço de trabalho que reúne empreendedores sociais. E tem a história de um jovem que enxergou nas paródias musicais uma oportunidade de negócio para ajudar na renda da família. E tem mais uma edição da campanha do agasalho do Instituto Ressoar. Tudo isso e muito mais aqui no seu programa Ressoar. A pandemia de coronavírus impôs uma mudança geral de comportamento, obrigando a implementação de diversas medidas restritivas para evitar a propagação da doença. Em um mundo moldado a esta nova realidade, a prática de exercícios físicos também exige uma série de cuidados adicionais para a garantia do bem-estar e preservação da saúde, principalmente quanto à máscara, um item que se tornou indispensável nos dias atuais. Elas estão em todas as partes e em inúmeros formatos e modelos. Quem arriscaria dizer antes da pandemia que as máscaras seriam as grandes aliadas dos brasileiros no combate ao coronavírus? O acessório se tornou o item indispensável no cenário atual e, pelo jeito, não tem data para ir embora. Eu só saio de casa com minha máscara. Às vezes combinar, às vezes troco também, porque tem que trocar sempre, né? Só uma o dia todo, né? É necessário a máscara. Acaba sendo bem importante, tanto nessa parte da pandemia, quanto até pro acessório, acaba combinando bastante, sempre juntando essa parte com roupa e tudo mais. Utilizá-la é a única certeza que temos nessa pandemia, mas fazer o uso de forma correta é tão importante quanto. Uma pesquisa feita por estudantes de medicina de uma universidade em Cubatão, em São Paulo, com mais de 12 mil pessoas, apontou que apenas 45% dos observados estavam usando a máscara de proteção corretamente. Quando falamos do uso em atividades físicas, não faltam reclamações. Fica atrapalhando para poder respirar, incomoda, a gente perde um pouco da respiração, né? Usar máscara para poder treinar, fazer atividade física. O que fica mais difícil é a esteira, né? Porque a gente começa a transpirar, começa a andar mais rápido, não dá para acelerar e abafa muito, né? Com a reabertura dos parques e academias, muitas dúvidas surgem a todo momento e a principal delas é: como se adaptar a esse acessório durante as atividades físicas? Muitas dúvidas surgiram quando o assunto é se exercitar de máscara. E o Ressoar vai esclarecer todas agora para você. Ultimamente as pessoas andam muito preocupadas com o uso de máscara porque é o novo normal e atividade física. Atividade física, todo mundo sabe que além de diversão, ela é tratamento para muitas doenças. Então, essa é a grande polêmica. O uso de máscara atrapalha o rendimento durante o exercício físico? O uso de máscara não vai atrapalhar o seu rendimento, ao contrário, ela te protege. O importante é só lembrar de mudar cada vez que ela molhar na prática esportiva. É verdade que a máscara úmida perde a eficiência na proteção? As recomendações são as máscaras de pano, pelo menos 2 camadas, ou as descartáveis. Lembrar que você tem que trocar ela a cada 2 horas de prática esportiva ou se ela molhar. É verdade que o uso de máscara durante o exercício pode fazer mal? Não tem nenhuma evidência até agora. O pessoal fala muito da retenção do CO2. Na hora que eu respiro, eu exalo o CO2, que isso vai ficar retendo, diminuindo a minha performance e me dando sono. E isso até agora não foi comprovado. Existe uma máscara ideal para treinar? O ideal é você estar protegido, seja uma máscara de descartável, seja uma máscara de pano grosso, com pelo menos 2 proteções. O ideal é a máscara
máscara se adaptar a você e que você possa realizar o exercício inteiro cobrindo o nariz e a boca. Eu queria saber como se proteger do coronavírus na hora de malhar. Houve um burburinho de um estudo em que o atleta, enquanto corria, exalava com muito mais rapidez, uma vez que o coronavírus é exalado pelas suas gotículas respiratórias, mas a gente não tem nada comprovado. Então, nesse momento, eu oriento que quem faz treinamento coletivo faça com as máscaras, se for imprescindível que esteja em todo mundo junto. Lava a mão, usa álcool gel, verifica a temperatura antes do treino. Se porventura alguém estiver com sintomas gripais, não deve treinar. Além do coronavírus, a gente tem que lembrar que quem treina, quem faz atividade física de alta intensidade com febre, com gripe, tem a chance de fazer miocardite. A praticar exercício físico, eu tenho que trocar a máscara de quantas e quantas horas? Conforme a gente falou já na outra pergunta, é importante você trocá-la a cada 2 horas. Mas, se ela molhou pelo exercício físico, pelo suor, você tem que trocar ela antes. Vale levar 1 ou 2 máscaras no seu bolso de pano para que isso seja mais fácil. Mesmo ao ar livre, pedalando, de bicicleta, eu devo usar máscara sem contato com ninguém? Assim como a corrida, a gente tem a mesma base científica. Eu não tenho nenhuma prova que você está em segurança. Então, sim, você tem que usar máscara. Isso é um novo normal que todo mundo tem que se acostumar. Para você que faz atividade esportiva, é não abandonar o seu treino. O treino tem impactos positivos na mente e no corpo, principalmente no coração. Então, você não tem que destreinar, você tem que se adaptar. Meu conselho é que você converse com seu treinador para que juntos vocês encontrem a melhor saída de segurança. Use sua máscara, passe álcool na sua mão antes e depois de tocar e evite aglomerações. É isso aí, o importante é continuar suando a camisa, cuidando do corpo e principalmente da mente, viu? Mas sempre de máscara. Bora cuidar da gente e do nosso semelhante também. Agora chegou a hora daquela pausa que é bem rapidinha, mas não vai embora não, porque olha só o que vem por aí. Tem um papo super interessante no quadro Conexão Social com Patrícia Vilela Marino, presidente do Instituto Humanitas 360 e cofundadora do Cívico. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Ressoar e agora chegou a hora da gente conhecer mais uma história inspiradora. Hoje quem conversa com a presidente do Instituto Ressoar é a empresária e empreendedora social Patrícia Vilela Marino. Acompanhe comigo. Olá, Renata. Nossa convidada de hoje é empresária ativista, bacharel em Direito, presidente do Instituto Humanitas 360 e cofundadora do Espaço Cívico de trabalho que reúne empreendedores sociais. Eu estou falando de Patrícia Vilela Marino. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra muito grande te receber aqui. Muito obrigada. Patrícia, você é um exemplo e um incentivo ao trabalho voluntariado em nosso país. Conta pra gente o que motivou você a se engajar nas causas sociais. Que bom você poder me fazer essa pergunta logo no começo. Eu acho que ela me dá a oportunidade de fazer um pano de fundo importante, uma retrospectiva também. Ser motivada. Eu acho que a gente é motivado na vida por explicações, experiências, exemplos. E na minha vida eu pude ter o direito e o privilégio de ter os três, as explicações, os exemplos e as experiências. Experiências com certo grau de segurança emocional, segurança psíquica, segurança física, que me levaram a experimentar a diversidade desde muito pequena. E essas experiências com a diversidade, conhecendo realidades que não eram, definitivamente não era a minha realidade, eu creio que me motivaram a entender o porquê das diferenças, o porquê da diversidade e muito mais o porquê das desigualdades tão grandes que existem no nosso país. Porque se a gente não for motivado, Eunice, a gente acaba simplesmente agindo por reflexo. E quando nós agimos por reflexo, eu gosto de contar uma história que eu aprendi com meu sogro, professor doutor neurocirurgião.
nós usamos uma parte do nosso cérebro, que é o nosso cérebro reptiliano. Mas quando nós somos motivados e temos as experiências, as explicações e as oportunidades, nós desenvolvemos o nosso neocórtex. E esse neocórtex me motivou. Ele me ensinou que existe no ser humano qualidades ímpares e que nós não estamos aqui simplesmente para cumprir tabela, mas nós estamos aqui para modificar o mundo e sermos modificados enquanto nós modificamos. Essas foram as motivações. Com certeza, ser levada a lugares que poucas vezes as crianças são levadas. E eu fui, pela minha mãe e pelo meu pai. E esses lugares exerceram dentro de mim a oportunidade de questionar, de ter dúvidas, de ter medo e de poder encarar as dúvidas, os questionamentos e os medos. Essas foram as grandes motivações. E com certeza foram transformadoras e foram consolidadoras de uma personalidade, de uma identidade e da pessoa que aqui vos fala hoje. Então, quando você era pequena, seus pais te levavam, te colocavam em contato com outras realidades? Como é que eram as festas de aniversário, por exemplo? Essa história ela é bastante bonita, mas não por ser bonita ela é fácil. Minha mãe e meu pai decidiram que os meus aniversários, o aniversário da primogênita, então, seria celebrado na igreja de São Judas Tadeu. Minha mãe era bastante devota de São Judas e conhecia um dos sacerdotes, então, dessa congregação e gostava muito dele. Então, meu aniversário, desde o primeiro, eu fui levada a comemorar com 300 órfãos. Que experiência de diversidade! Eu com meu pai e com a minha mãe e toda a minha família, com 300 órfãos me cantando parabéns. E eu passei do 0 aos 26 anos, tendo essa experiência em determinados e diferentes momentos da minha vida, desde a minha primeira infância, tão importante, a minha adolescência, a minha fase pré-adulta, a minha fase adulta, e já noiva para me casar, então, com o Ricardo. E todos esses questionamentos, desde ver o porquê que todos desse lado do bolo éramos brancos e porquê que quase todos do outro lado do bolo eram os negros ou os pardos. E por que eu tinha essa família e eles não tinham essa família. Eu quero te dizer que muitos questionamentos apareceram dentro de mim e me fizeram, sem dúvida, procurar essas respostas. Eu também posso me lembrar do meu primeiro amigo e eu tive essa lembrança há muito pouco tempo. Ele chamava Elvis e ele era o filho do caseiro da casa do lado da minha casa da praia. Você sabe que há pouco tempo eu fiz uma retrospectiva e eu me lembrava do Elvis apanhando. E ele apanhava muito. Um menino sem mãe e sem pai, criado pelos avós, com problema de alcoolismo muito grande na casa, o que perfaz o cotidiano e a casa de muitos brasileiros. E eu ficava do outro lado do muro, escutando o Elvis apanhar. E várias vezes, dentro do meu entorno, Elvis foi tratado como negrinho. E esse foi o meu primeiro amigo. Hoje, quando eu faço as minhas andanças por aí, eu fico pensando quantos Elvis não estão nesses lugares por onde eu visito. Eu creio, sim, que levar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos a ter situações de adversidade com alguma segurança pode fazer com que dentro deles apareça uma chama de ser o transformador e ser transformado. Esse é um sentimento que a gente tem que criar nos nossos filhos, né? E é isso que eu acho que motiva as pessoas a se importar com o outro. Isso. E aí eu queria que você falasse agora sobre o Humanitas 360. Você é fundadora do Instituto. Eu queria que você falasse das principais frentes de trabalho e como é que vocês atuam ali, quais são os projetos, a missão de vocês. Que boa essa oportunidade. Eu gosto de dizer que eu sou cofundadora do Humanitas, porque nós fizemos um instituto, eu, o Ricardo e o Daniel. O Daniel era recém-nascido e nós achamos importante passar essa experiência que eu tive para o Daniel. Então, desde pequenininho, ele tem me acompanhado a essas andanças, essas jornadas transformadoras de vidas, das nossas próprias vidas. E quando nós fizemos o instituto, eu já tinha um movimento que se chamava a Plataforma Latino-Americana de Política de Drogas.
O porquê? Eu, junto com vários amigos bastante influentes latino-americanos, nos encontrávamos como um coletivo para buscar saber quais eram os pontos de maior debilidade na sociedade latino-americana, guardadas as peculiaridades dos nossos países, ainda mais o nosso, que fala um idioma completamente diferente dos outros. E nós vimos que existia, sim, uma peculiaridade que era muito fragilizadora da nossa sociedade. E era exatamente as leis extremamente punitivistas que nós temos e que não são leis que criam proteções para depois dessa punição. Nós conformamos a plataforma com vários presidentes, ex-presidentes e dignatários bastante importantes na América Latina. E, em seguida, eu vi a necessidade de que nós conformássemos isso num movimento oficial. Então, eu fundo a Humanitas, mantendo essa necessidade, essa responsabilidade de continuar fomentando o engajamento cívico na América Latina, mas nós decidimos fundar a Humanitas nos Estados Unidos. E por quê? Porque eu achava bastante importante ter uma organização que usufruísse de um ecossistema filantrópico bastante institucionalizado e bastante, inclusive, alinhado ao mercado financeiro, para que, em existindo a oportunidade, se não fomentando a oportunidade, nós pudéssemos trazer essa experiência para dentro do Brasil e começar uma transformação dentro do Brasil para esse ambiente filantrópico bastante institucionalizado, extremamente transparente e, por que não, cada vez mais aliado ao mercado financeiro para oferecer oportunidades. E nós fundamos a Humanitas, eu recebi em 2015 o status das agências americanas, inclusive o IRS americano, que seria então a Receita Federal Americana, o status de ser uma organização não filantrópica, ainda com a possibilidade de dedução de tributárias dos doadores. Eu não preciso nem dizer que com os assuntos que a Humanitas gosta de tratar, eu não tenho ainda os doadores, mas foi muito importante ter esse status e esse aval de credibilidade do governo. Hoje a Humanitas tem um braço de atuação bastante grande e forte aqui no Brasil e nós lidamos basicamente com o que eu gosto de chamar de 3 fluidos, porque não acredito nas coisas que sejam muito estáticas. E é exatamente a luta contra a criminalidade, mas oferecendo oportunidades, o fomento ao engajamento da sociedade civil como empoderada e detentora não só dos seus direitos, mas também de mobilização, de transformações e a luta para que nós sejamos uma sociedade menos punitiva e mais ofertadora de oportunidades. Eu queria que você falasse do trabalho que é feito com as mulheres que estão com a liberdade privada, né? Eu sei que vocês têm uma atuação forte também, sim, aqui no nosso estado e também fora. O cidadão brasileiro não conhece os seus sistemas e ele conhece superficialmente as realidades que lhe são trazidas por notícias, por algumas informações, mas a base de conhecimento ela ainda é bastante escassa. E nós vimos que existe um grande nível de preconceito na sociedade brasileira. E esse nível de preconceito faz com que as pessoas tenham ou formem suas conclusões, seus pensamentos, de uma maneira às vezes um pouco rasa, principalmente em nichos ou ecossistemas da sociedade onde lhes falta a oportunidade da experiência, da explicação ou da exposição. E é exatamente no nosso sistema carcerário aonde existe talvez o maior nível de desconhecimento do cidadão com relação a esse sistema e a esse arcabouço jurídico. E nós então nos debruçamos a conhecer um pouco mais desse sistema e vimos também que é uma tônica na América Latina. Sistemas carcerários extremamente punitivistas, com pouca rede de proteção à saída dessa pessoa que foi privada de liberdade. Nos debruçamos a desenvolver, então, modelos de negócio. Como nós fazemos com que essas pessoas possam, enquanto privadas da sua liberdade, fazer com que essa privação valha a pena. E formamos, então, um modelo de negócio, uma unidade de negócio em torno do cooperativismo,
São cooperativas sociais formadas dentro da unidade prisional, com pessoas privadas da sua liberdade, que depois seguem todo o processo da pena, para que quando eles estejam ou elas estejam fora, eles continuem sendo donos do seu próprio negócio, cooperados ou cooperadas, mas que ao sair já tenham uma referência. Ao sair, tenham, quem sabe, recebido todas as capacitações e as habilidades profissionais e socioemocionais que não tinham recebido antes, na sua fase de liberdade, e não receberiam na sua falta de liberdade. Eu queria que você falasse também em relação à situação delas, né? De uma maneira geral, quais são os gaps que você identifica, já que você já tem uma experiência nessa área, que poderia ser transformado, que seriam oportunidades para que fizesse transformação social lá em outras áreas também? É muito importante a gente entender, e esse é um exercício cidadão, é um exercício de empatia e de compaixão, que ninguém nasceu com essa vocação criminosa. E aqueles, talvez poucos que nasceram, também não deveriam estar junto com aqueles que não nasceram. Ao não nascer com uma vocação criminosa, quer dizer que o crime ou a delinquência lhe veio na constância da sua vida. Portanto, o entorno é muito importante de ser analisado. Eu tento me colocar nesse lugar. Se eu não tivesse tido as oportunidades com essa segurança que nós comentamos antes, muito provavelmente eu não tivesse conseguido desenvolver as minhas habilidades. Suas habilidades, verdade. Não é? E as minhas opções de vida e as minhas escolhas não teriam muito provavelmente sido as escolhas e as opções de vida que eu tive. Portanto, eu não posso esperar que alguém que não foi à escola, que não teve a sua família, que não contou com um grupo social ou com um coletivo que me amparasse, fizesse as escolhas que eu fiz. As escolhas são outras. E essas outras escolhas, às vezes, fazem com que uma menina, nos seus 12 ou 13 anos, se apaixone por um delinquente. E ela vai para o tráfico e ela se engravida. Os pais, muitas vezes, não entendem essa gravidez. E essa menina está na rua. E essa menina, ao estar na rua, ela vai ser acolhida, não pelo seu entorno, não pela sua vizinhança. Ela vai ser acolhida por uma facção. E ela vai se tornar mais uma vítima desta situação de delinquência quase generalizada. Então, se eu consigo entender que as trajetórias de vida são diferentes mediante as oportunidades ou a falta dessa oportunidade, mediante a sua exposição positiva ou negativa, nociva, perniciosa ou engrandecedora, virtuosa, a vida toma diferentes rumos. E que, portanto, nós, hoje, precisamos mudar esse círculo vicioso para um círculo virtuoso. Eu queria que você falasse agora do projeto Tereza. Eu sei que é também uma marca de vocês, né? Você criou o projeto Tereza ali no Humanitas, com essas mulheres que estão privadas de liberdade. Fala um pouco desse projeto maravilhoso. A Humanitas se responsabilizou, junto com profissionais incríveis das artes, da identidade visual, a criar uma marca. Essa marca hoje funciona como uma holding, como um grande guarda-chuva. Todas as cooperativas que eu acredito que nós teremos no Brasil, e eu acredito pautada num acordo que nós temos com o Conselho Nacional de Justiça, que nos apoia e nos incentiva, e eu devo essa responsabilidade a eles, é termos várias cooperativas debaixo desse guarda-chuva, dessa marca. A Humanitas entendeu que isso custaria caro para cada uma das cooperativas. Vamos lembrar que cada uma das cooperativas é formada por essas cooperadas, que são as mulheres restritas da sua liberdade. Elas são as donas do seu negócio e a Humanitas funciona como uma incubadora nos primeiros 2 anos. Mas para que cada cooperativa tivesse a sua própria marca, ficaria complicado nós levarmos um movimento para frente. Nós precisamos de consolidação. Então, nós criamos uma marca que foi fruto de um trabalho com todos os nossos participantes. Da finalista de todos os nomes surgiu Tereza. Sabe por quê? Tereza tem um significado importante dentro do sistema. É como antigamente os presos ou as presas fugiam das nossas cadeias no interior. Eles davam os nós
nas roupas de cama, jogavam aquilo pela janela, em tempos bastante diferentes dos tempos de hoje, e era como eles adquiriam a sua liberdade irregular. Conversando com as nossas cooperadas, elas entenderam a necessidade de nós ressignificarmos esse nome. E Tereza, então, passa a ser a maneira com que elas ganham a sua liberdade regular, legal, para que não haja reincidência. Essa é uma marca comercial, ela tem todo um estudo mercadológico por detrás dela e é onde todas as cooperativas se encaixarão para que nós possamos fazer as nossas vendas online. Então, Tereza também é o nome da nossa loja online. E aí vocês têm produtos, né? Exatamente. Hoje, a cooperativa Cuxá, no Maranhão, começa a desenvolver a sua linha de produtos. A cooperativa Lili, que existiu dentro do Presídio Feminino 2, em Tremembé, com as suas egressas hoje, continua a sua linha de produção. E todas as demais cooperativas vão poder gozar, usufruir do direito de venderem os seus produtos através da marca Tereza. E como é que são os produtos, a qualidade dos produtos? Esse é um exercício gostoso de ser feito. Estou vendo que você trouxe a sacola, né? Eu Queria que trouxe. você mostrasse. Aliás, essa sacola é para você. Ai, gente, que linda. Essa Olha é a uma qualidade. sacola muito prática em que a gente pode usar para pôr as nossas compras, pode usar para colocar os nossos livros. E elas desenvolveram essa sacola com esta marca, que é a nossa marca Tereza, e com uma surpresa muito linda. Todas as etiquetas dos produtos Tereza vêm acompanhado de uma etiqueta que, se você quiser tirar, você não vai conseguir, de propósito, para que você possa conhecer a história de vida de uma dessas artesãs, de uma das cooperadas, de uma das novas empresárias que estão significando as suas vidas dentro do sistema. As histórias são feitas em 3 idiomas para que todos possam comprar, todos possam presentear dentro e fora do Brasil. É importante a gente dizer que todo o sistema prisional de todos os países tem problemas e o que nós precisamos é arranjar as nossas soluções. Essa é para você. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu fiquei impressionada com a qualidade, né? Olha, a Humanitas produto muito teve bem feito. parceiros Muito obrigada. maravilhosos. Vou guardar com o maior carinho e vou usar. Parabéns para vocês e para todos Obrigada. os voluntários do projeto. Agora, Patrícia, além de presidir o Humanitas, você também é sócia cofundadora do Espaço Cívico de Empreendedorismo Social. Queria que você falasse do objetivo do projeto e como é que ele funciona. O Cívico foi um sonho que eu tive e convidei algumas pessoas extremamente capacitadas a sonharem junto comigo. É onde nós erramos e nós erramos abertamente, é onde nós acertamos e também acertamos abertamente. Eu tive uma experiência muito maravilhosa de trabalhar junto com uma outra organização, que é o Telos, do Germano Guimarães. E dessa experiência maravilhosa de trabalhar junto e não só de compartilhar um espaço, mas compartilhar ideias e desenvolver relacionamento, quando a Humanitas cresce, eu pensei, mas por que eu vou para um outro lugar só para a Humanitas? Eu quero estar no meio de outras organizações que, assim como a Humanitas e o Telos, são organizações desbravadoras, organizações corajosas de empreendedores que eu gosto de chamar de cívico-sociais. Por que cívico-sociais? Porque a atitude cidadã é muito importante quando você vai endereçar uma causa social. Se a sua atitude cidadã de você, pessoa física, não for uma atitude cidadã de integridade, muito provavelmente o seu projeto social vai sofrer, mais cedo ou mais tarde. Então, o empreendedor cívico-social é essa pessoa com a qual eu quero dividir os meus dias, é com a qual eu quero dividir anos da minha vida. E nós, então, passamos a buscar esses empreendedores que estariam dentro desse espaço físico, primeiramente, que é o Cívico ali em Pinheiros. E aí nós nos conformamos nesse grupo de, então, 80 organizações, mais ou menos, esse número quase que muda todos os dias, mas em torno de 200, 250 pessoas nesse estabelecimento físico. E trabalhando juntos e procurando oportunidades e possibilidades desses empreendedores cívicos sociais também trabalharem entre si, se conhecerem e começamos a formar um ecossistema do empreendedorismo cívico social. Essa força que o Brasil tem de sermos criativos, mas também oficializados, constituídos e parte de um sistema. Então, é um coworking,
mas não um coworking só de negócios, né? De impacto social, né? É por isso que eu digo que ele é uma comunidade. O que é uma comunidade? É quando você consegue ter amostras de empresas, empresas sociais, os negócios sociais, as startups, as organizações não governamentais, com ou sem fim de lucro. Então, nós temos um pouco de tudo, em vários setores, ambiental, educacional, transporte, saúde, igualdade, justiça social, transparência. Por isso que eu sempre me nego a dizer que o Cívico é esse lugar de compartilhar espaço, portanto um coworking, mas é um lugar para você ser, para você ter uma atitude, exercitar a sua atitude cidadã. É para que você se explore e seja explorado da melhor maneira possível para que haja um desenvolvimento humano. E como é que os empreendedores são selecionados? Porque é feito toda uma seleção, né? Tem todo um cuidado para entrar. Hoje nós estamos numa fase do que eu chamo de neofundação. Eu, junto com meu sócio, meu marido, com os nossos conselheiros, o nosso nível de governança, com os nossos membros da comunidade, que hoje são membros virtuais e membros físicos, todos juntos envolvidos e liderados pela gestão de duas pessoas muito queridas, Maurício e Ana Luísa, que eu brinco que são o meu back office e o meu front office, todos unidos fazendo a neofundação do Cívico. Por quê? Existe um momento onde nós precisamos rever todos os nossos erros, todos os nossos acertos e redirecionarmos o nosso futuro. Essa neofundação constitui um manifesto e todas as organizações são convidadas a ler este manifesto, a assinar este manifesto e tem uma série de entrevistas. Nessas entrevistas nós vamos querer saber qual é o seu propósito, qual é o seu impacto cívico, socioambiental na sociedade, quem são os seus fundadores, se os fundadores estão diretamente envolvidos ou não diretamente envolvidos, porque eu acho muito importante que os fundadores estejam envolvidos no negócio. Sim, com certeza. Agora eu queria que você falasse, em 2019 você foi considerada pela revista Forbes uma das mulheres mais inspiradoras e empoderadas do Brasil. Essa é uma responsabilidade muito grande, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse título. Sim. Bom, eu sou grata ao título, mas eu acho que o título ele fica vazio se não tiver realmente uma atividade por detrás dele, não é? Se não tiver uma alma, um coração e eu creio que uma espiritualidade também. Esse título me responsabiliza ou me oportuniza também o fato de nós mantermos um movimento de empoderamento no nosso país, não é? De puxar algumas tomadas de decisão para dentro das nossas vidas, para dentro das nossas casas, de nos responsabilizarmos pelo que dá certo no nosso país, pelo que dá errado no nosso país, muito importante, de nós nos responsabilizarmos pelo outro, conhecido ou desconhecido. É um momento, inclusive, que nós vivemos hoje no Brasil, de vestirmos e nos investirmos de um luto coletivo. É para isso que existem os títulos, para que você possa se investir deles e que eles possam surtir transformações através de si. Esse luto coletivo de mais de 100 mil vidas perdidas, não é? E que se representam tantas milhares de famílias. Eu me sinto um pouco desconfortável com os títulos, é bem verdade, mas vivo tentando fazer com que eles sejam propulsores e promocionadores de transformações. Eu queria que você falasse também como é que você avalia a importância do investimento privado, né? O investimento social privado para a transformação da sociedade no geral, né? Porque a gente tem hoje projetos maravilhosos de transformação social que precisam de investimento. E nem sempre todas as pessoas vão poder se envolver como você, que vai lá na frente, né? Então, fala dessa importância, Patrícia. Eu acredito que nós precisamos colocar não só o nosso dinheiro naquele lugar, mas o nosso investimento social privado, ele também vem na forma das nossas vidas,
que nós precisamos colocar os nossos olhos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para que este investimento ele não seja simplesmente um cheque, ele não seja simplesmente uma cifra. Nós precisamos criar o fim das misérias e a oportunização de situações. Mas esse é o fim. O nosso fator financeiro ele tem que ser meio, porque senão eu excluo milhões de brasileiros de fazerem o seu investimento social privado. O seu tempo é um investimento social privado. E se nós começarmos a nos coordenar e a nos organizar numa cadeia produtiva, aquele que não pode ofertar algo financeiro, oferta o seu tempo, oferta a sua habilidade emocional, oferta a sua capacidade profissional e nós começamos a criar cadeias produtivas do bem. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, eles registram que no Brasil a gente tem mais de 820 mil ONGs, institutos, fundações, isso registrado com CNPJ, né? E nesse período que a gente está vivendo agora, de pandemia, muitas dessas instituições tiveram que parar, né, com seus atendimentos e com seus trabalhos, enfim. E a gente sabe que muitas pessoas que dependiam desses trabalhos estão aí, nessa lacuna, as pessoas não estão sendo atendidas, né? Queria que você falasse como é que você enxerga o futuro desses trabalhos sociais, qual a dica que você dá, o que as pessoas que estão passando por isso agora poderiam fazer. Eu acredito que você, enquanto cidadão, tem uma responsabilidade pessoal, na sua pessoa física, para com fazer o bem, para com a melhoria da condição de vida do outro. Portanto, fazer o bem jamais pode ser uma justificativa para alguma coisa mal feita. Segundo, que eu acredito que hoje nós estamos vendo uma grande movimentação em termos de doações, o que eu acho lindo e maravilhoso. Porém, me preocupa a constância disso. Eu gostaria que toda essa pandemia e toda essa reinvenção que nós estamos sendo forçados e forjados a viver, pudesse ser uma transformação realmente pessoal de cada um de nós. E sendo de cada um de nós, das instituições às quais nós pertencemos direta ou indiretamente. Portanto, criando sim políticas de fazer o bem, institucionalizando esse bem, de maneira em que, em algum momento, nós façamos não só doações, mas nós constituamos projetos e programas de curto, médio e longo prazo de apoio a grandes transformações que precisam ser feitas. Por isso é que eu acho que a incidência em política pública do capital social privado é muito importante. Por isso é que eu acredito nessa filantropia sistêmica e com metodologia, para destravar os entraves que o nosso poder público não consegue, que a iniciativa privada não vê, mas que o empreendedor cívico-social presencia, porque ele está ali no campo da batalha. E nós, eu me coloco também, né, como presidentes de instituto, e não só a gente, mas a gente se coloca, a gente está dando nossa cara para bater, vamos dizer assim. Nós temos a missão de sensibilizar, de engajar as pessoas em causas sociais, seja no Humanitas 360, no Instituto Ressoar, ou aquela que arde o coração, porque o coração de todas as pessoas arde, com certeza, por uma causa. Então, eu acho que o nosso papel aqui é esse, e eu queria que você falasse para essas pessoas agora, por que elas devem se engajar? Por que o coração delas arde, né? Porque a gente precisa motivar as pessoas, e o nosso objetivo aqui é esse, de realmente ajudar, de realmente fazer transformação social, né? Exato. Sermos porta-voz disso. Então, por favor, dê essa sua mensagem para essas pessoas. É muito importante porque nós não fomos nem criados, nem colocados neste momento, nesta vida, para que nós nos fechássemos. Nós somos seres absolutamente relacionais e relacionáveis. E é no relacionamento com o outro que nós nos melhoramos. É no relacionamento com o outro que nós nos constituímos verdadeiramente como seres humanos.
É se preocupando com o sofrimento do outro e vivendo de alguma maneira esse sofrimento que nós nos desenvolvemos e nos descobrimos. É no viver o luto do desconhecido que nós podemos passar por situações nas nossas vidas que nos vão fortalecer num futuro. E nós vamos poder, então, gerar gerações mais compassivas, não complacentes, compassivas, que nós vamos poder criar uma geração que verdadeiramente veja essa enormidade de terra não só como seu país, mas como sua nação. Aquele lugar para onde você quer voltar, aquele lugar que você quer estar, aquele lugar que te referencia como gente. É muito importante que nós vivamos não só as nossas experiências, mas que nós possamos compartilhar das experiências do outro. Nós precisamos olhar para o menos privilegiado com olhos de amor e nós precisamos nos olhar como super privilegiados com olhos de responsabilidade. Eu não acredito mais num país onde as pessoas vão continuar lutando para defender os seus privilégios, mas que elas vão começar a abrir mão dos seus privilégios para que mais pessoas possam exercer os seus direitos. Então, eu queria que você desse mais algum recado, falasse mais alguma coisa sobre Humanitas, deixasse seus contatos. E eu já queria aproveitar para te agradecer mais uma vez a presença. Obrigada. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Foi para mim, certamente para as pessoas que vão assistir, Obrigada. Que vão poder conhecer o seu trabalho mais ainda e saber o quanto que vocês têm feito a diferença. Eu acho que projetos assim vale muito a pena a gente divulgar e é para isso que a gente existe. É uma honra muito grande do Instituto Ressoar e do Programa Ressoar te receber aqui. Obrigada. Eu queria agradecer a todos os que me receberam aqui hoje, a vocês que estão aí por detrás, que certamente esse programa não existiria se vocês não estivessem bravamente lutando nesse momento de pandemia. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e dizer que é um momento realmente de nós nos compadecermos. Eu queria me dirigir especialmente às famílias dos 100 mil brasileiros e brasileiras que se foram nesses meses. Apesar de não conhecê-los, eu me compadeço do sofrimento de vocês. E dizer que é num momento desse que a gente pode realmente reconstituir, reescrever, restituir a história de um país. Eu quero também agradecer e me dirigir a todas as famílias que têm seus entes privados de liberdade nessa hora, porque vocês não estão tendo notícias dos seus queridos, vocês não estão sabendo o que está acontecendo lá dentro. A Humanitas conseguiu fazer as visitas virtuais sociais acontecerem plenamente no Maranhão, mas eu gostaria que isso estivesse acontecendo no Brasil inteiro. Eu me compadeço com vocês, aqueles que estão lá dentro e que não estão me vendo nesse momento, e os servidores públicos, tanto da área de saúde quanto do sistema prisional. Aos fisioterapeutas pulmonares, aos da enfermagem, às guardas e os guardas penitenciários que estão sendo tão contaminados nesse momento. Eu queria mandar para vocês o meu carinho e se vocês estão sendo contaminados neste momento, não percam a esperança. Não percam a esperança de dias melhores, porque eu sei que trabalhando para isso vocês estão. Muito obrigada. Que bacana. Para quem quer encontrar o Humanitas, você nas redes sociais, se você quiser deixar o site, a gente tem Instagram. Todos os nossos endereços, como Humanitas 360, o e-mail presidência@humanitas360.org e nas redes sociais, Humanitas 360. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bacana mesmo. Muito obrigada, Eunice. É bonito demais ver a dedicação aí da Patrícia e a vontade de transformar a vida das pessoas. Com certeza, um belo exemplo a ser seguido. Patrícia, muito obrigada por dividir com a gente a sua história, viu? Mas ainda tem mais Ressoar para você. No próximo bloco, olha o que você vai ver. Tem mais uma edição da campanha do agasalho do Instituto Ressoar e a história de um jovem que enxergou nas paródias musicais uma oportunidade de negócio para ajudar na renda da família. A gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Ressoar. Muito obrigada aí pela sua companhia do outro lado. Valeu! Eu convido você agora para acompanhar mais uma edição da Campanha do Agasalho 2020, uma ação do Instituto Ressoar que mobiliza funcionários da Record TV e parceiros do Instituto a doarem roupas de frio a moradores em situação de rua. Acompanhe comigo. A Campanha do Agasalho do Instituto Ressoar arrecada peças de roupas de frio para distribuir para pessoas em situação de rua ou em extrema vulnerabilidade social. A campanha também tem por objetivo incentivar a solidariedade entre os colaboradores da Record TV. Na edição desse ano, 160 cobertores e 200 máscaras de tecido doadas pela Pucket ao Instituto Ressoar, que doou para o Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade. A mobilização entre funcionários da Record TV arrecadou roupas que foram entregues aos Anjos da Madrugada para serem distribuídas. Além disso, 300 marmitas também foram doadas pela Kio Engenharia. O Cefras é uma organização humanitária que é regida por franciscanos e que faz um trabalho social para públicos que são geralmente invisibilizados. Estamos falando da população de rua, estamos falando de imigrantes refugiados, crianças e adolescentes de comunidades de alta vulnerabilidade e falamos de idosos sozinhos, que por mais que tenham família, eles sempre estão sozinhos. Estamos aqui na Vila União, na comunidade aqui da Zona Leste de São Paulo, e mais uma vez, mais um ano, graças a Deus, podendo contar aí com a parceria do Ressoar, dos colaboradores lá do Grupo Record, dos funcionários que entraram de coração com esse projeto, estão aqui nos possibilitando nessa noite presentear essas famílias com roupa, mas também a sopa, os alimentos que foram doados. Nós estamos muito felizes porque estamos aqui colaborando com o projeto da distribuição das roupas de frio do Instituto Ressoar, juntamente com os Anjos da Madrugada. Espero que vocês gostem da sopa porque ela realmente é preparada com muito amor e carinho para todos vocês. Meu nome é Jussara Mendes, estou aqui para agradecer ao Instituto Ressoar pelas doações de roupas e alimentos. E a gente agradece muito o Instituto porque a realidade daqui não é fácil. A gente precisa de muitas doações, de muitas ajudas. É um prazer estar aqui trabalhando nessa ação social. Eu quero agradecer o Instituto Ressoar. Aqui está muito frio, mas o pessoal está muito feliz, muito agradecido. Entregando aqui a sopa, quero agradecer a todo mundo que participou para fazer a sopa. É gratificante, em meio a essa pandemia, nós viemos aqui nessa noite ajudá-las com uma ação social, sendo solidário, em meio a esse frio, aquecendo elas com uma palavra, com agasalho, com uma roupa, com a sopa. Isso é gratificante para a gente. O Instituto Ressoar acredita na importância de promover a empatia e a solidariedade, para assim fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Eu quero agradecer o povo que colaborou com esse povo maravilhoso, E chegou no momento certo de vocês ajudar, Mas essa equipe aí maravilhosa que tem nos sustentado, entrar na comunidade e tem abençoado cada um de nós, Pessoal, conte sempre com o Anjo da Madrugada. Ressoar, mais uma vez é um prazer estar com vocês. Um abraço, Ressoar. Em nome do Instituto Ressoar, nós queremos agradecer imensamente a todos vocês que colaboraram. Certamente essa doação, essa generosidade de vocês vai refletir em benefício para muitas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que contribuíram para que a campanha do agasalho fosse um sucesso assim absoluto. Ano que vem tem mais, hein, galera? E agora, no quadro Ressoar Empreendedorismo, nós vamos para o Rio Grande do Sul conhecer a história de um jovem que enxergou nas paródias musicais uma oportunidade de negócio para ajudar na renda da família. E aí, bora lá? Aos poucos, ele começa a ganhar destaque e já aproveita os benefícios da fama. Heber, por acaso assim, tem como eu fazer um vídeo pra ti? Em troca eu como aí, não sei. E ele disse assim, claro, pode vir aqui então. Daí a gente conversou, criamos uma paródia. E aí naquele dia eu comi de graça, mas não só eu, meus amigos todos. Então, tipo assim, foi algo bem, tipo assim, eu ia pagar o meu, acabei pagando de todo mundo por uma brincadeira até então. Até agora, 9 empresas chamaram Douglas para criar. É isso que o adolescente de 17 anos faz.
Com base na batida de músicas conhecidas, o jovem se reúne com empresários e cria a letra de uma música. Depois da edição, as redes sociais garantem a visibilidade do negócio. É de poder me orgulhar e ter a consciência que uma roupa boa eu vou usar. Eu já tinha feito muitos vídeos assim, falando, me vestindo, botando fantasia e tudo mais, e tudo chamava muita atenção. E aí eu pensei assim comigo, eu preciso criar alguma coisa que chame mais atenção, que a pessoa pare e olhe até o final e que compartilhe. Queria fazer o vídeo, vender, ajudar a vender e tá legal. Retornando pra pessoa que eu tô trabalhando, vendo os donos da loja sorrindo e falando, cara, teve resultado. Tipo, muitas empresas que eu fui, muitas lojas que eu fui, as pessoas disseram assim, ó, antes de tu vir aqui, a gente tinha uma imagem de sério e de chato, né? E depois que tu vem aqui, a galera vem aqui, consegue negociar com a gente, se sente mais aberto. O custo é de R$300. A maioria dos clientes fica em Gravataí, cidade onde ele vive, na região metropolitana de Porto Alegre. É aqui que tudo acontece. O Douglas compõe as paródias, faz os contatos comerciais e agiliza as gravações. Esse local é ao mesmo tempo o quarto dele, um escritório e um estúdio. Din, 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 preço baixo é aqui. Din, 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 preço baixo é aqui. Tá precisando, compra direto no site. Estúdio que fica dentro do guarda-roupas. O Douglas acredita que a acústica fica melhor gravando lá dentro com as portas fechadas. A simplicidade vem acompanhada de belos gestos, reconhecidos pela mãe do adolescente, que trabalha como diarista. Eu fico pensando assim, eu sou muito brava, né, aqui em casa. E hoje todo mundo vê ele fazendo assim, rindo, conversando com ele assim, mas o Douglas não te puxou nada de ti assim, não. De mim não, porque tu é bravo, mas eles vêm, fazem eu rir. Sempre ajudou. Não, assim, tipo, no caso, antes e agora também. Sempre ajudou. Porque sempre fomos eu e eles, né? E quando as pessoas perguntam pra mim o que ele é meu, eu digo assim, ele era meu pai, meu marido e meu amigo. Porque ele sempre cuidou, sempre ajudou. Ajuda a família e os comerciantes com a divulgação. Já vou logo avisando que a compra é online. Din, 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 preço baixo é aqui. O pessoal comenta muito, né? Pega uma projeção muito grande o vídeo, porque atinge... Eu acho que o Douglas deu uma dentro de pegar a letra da música, a música em si que tá na moda. Que daí a gurizada, são músicas que não saem da cabeça das pessoas, sabe? Que as pessoas mesmo às vezes dizem, bah, aquele vídeo lá que eu vi, depois eu fiquei dias cantando a música em função da letra ficar na cabeça. Isso eu acho que foi uma dentro que ele deu. A estratégia deu certo. E o Douglas encontrou, em meio à pandemia, uma maneira de colaborar com a economia e ganhar dinheiro. É a criatividade fazendo a diferença. Compra direto no site, compra direto. E eu fico aqui impressionada com a criatividade do povo brasileiro, não é? Quando a gente tem talento e força de vontade, tudo contribui para o sucesso. Parabéns, viu? E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva no canal do Ressoar no YouTube, youtube.com/programa Ressoar, e siga a gente em todas as redes, hein? Muito obrigada, meu povo, pela sua companhia, e nos vemos no próximo programa. Bora lá?